científico, filosófico e religioso. Então, ela é de uma grandeza muito grande para todos nós. Nos traz um conhecimento muito grande. E este livro ele é dividido em 4 partes. O capítulo qual nós vamos estar refletindo hoje, que o Carol nos passou, está dentro do 3º livro. É o capítulo, na 3ª parte, a questão 918, intitulado Caracteres do Homem de Bem. Então, o que esse capítulo vem nos dizer? Que características são essas? Quando Kardec nos fala do homem de bem, ele não está se referindo ao homem enquanto sexualidade, mas enquanto humanidade. Ele refere-se a todos nós, homens, mulheres, nós, representantes aqui como filhos de Deus, criaturas amadas desse Pai. Então, quais as características? É isso que esse capítulo vem nos falar. É um capítulo um pouco extenso, então eu estou trazendo somente alguns pontos para que nós consigamos aí estar refletindo um pouco sobre esse ensinamento. Então, que características, o que faz reconhecer em cada um de nós esse homem de bem? O que nós precisamos ter e desenvolver para sermos reconhecidos como este homem de bem? Nós podemos dividi-lo em 3 blocos. Na relação do homem com Deus, que é a primeira parte, como que nós nos relacionamos com esse Criador de tudo e de todos. Na segunda parte, a relação do homem consigo mesmo, né? E na terceira, a relação dele com o seu próximo. E o quanto é difícil, né? Então, Kardec inicia este capítulo com uma pergunta, que é a pergunta 918. Ele diz assim: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar o espírito na hierarquia espiritual? E os espíritos nos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então aqui ele vem nos dizer que esse homem ele precisa representar a lei de Deus. Que lei é essa? Nós sabemos que Deus, segundo o próprio Espírito da Verdade, ele é o quê? Ele é amor, bondade e justiça. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Então seremos, o primeiro passo é esse. Nós, para fazermos esse exercício diário de estarmos colocando em prática no nosso dia a dia a caridade, a bondade e a justiça, porque Deus ele é amor. E trazendo para essa divisão desses 3 blocos aqui, como a gente separou para facilitar um pouco o nosso estudo, como que nós podemos estar definindo? No primeiro bloco, em que a relação do homem com Deus está referindo-se aqui à importância da fé. O quanto é importante nós termos fé em Deus, tendo a plena convicção de que Ele, como Criador de tudo e de todos, é esse Pai, bondoso, amoroso e justo. Tirando do véu da ignorância aquela imagem que tínhamos até certo tempo, daquele Deus vingativo, aquele Deus que colocava medo nas pessoas, onde as pessoas tinham um certo temor de Deus e não viam com esse olhar de bondade e de justiça. Então, é aí que está a diferença. Quando nós temos essa certeza de que Deus ele é esse Pai amoroso, nós entendemos e temos essa fé convicta nele, entendendo tudo que nos acontece, entendendo que tudo na nossa vida tem um propósito. Mesmo os momentos difíceis, aqueles em que, muitas das vezes, dependendo da situação em que a pessoa se encontra, ela pode até, num momento de fraqueza, sentir-se abandonada por esse Pai. E chegar até blasfemar e dizer: Senhor, onde está? Onde está a sua bondade? Onde está o seu amor? Tu não está vendo isso que eu estou passando. Mas nós sabemos
sabemos que isso não existe. Nós aprendemos através da doutrina espírita que tudo tem um porquê. Para tudo tem um propósito. Mesmo o mal que nos acontece não é um mal, é um bem disfarçado. Porque Deus, como esse Pai amoroso e justo, Ele enxerga além. Ele enxerga além e entende que aquilo que nos chega é sempre o melhor para nós. Então, por maior que seja a dificuldade, seja ela no âmbito familiar, no âmbito financeiro, ou da ordem que for, nós entendemos que isso nada mais é do que um despertar para todos nós, para termos esse olhar diferenciado, aprendendo com todas as situações, entendendo que tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. Porque, através da doutrina espírita, nós sabemos que a vida não se encerra no túmulo. Somos espíritos imortais. Viemos de diferentes reencarnações. Temos um histórico aí muito longo. Então, trazemos bagagens anteriores aí preenchidas por virtudes, mas também por muitos defeitos. E a reencarnação, ela é essa porta bendita que o Senhor concede a todos nós, para nos melhorarmos, para resgatar esses débitos de vida passada, para que consigamos crescer, para que consigamos nos melhorar. Kardec nos fala que todos nós, enquanto espíritos, somos simples na forma e ignorantes no saber, mas com um potencial enorme de crescimento. Por quê? O próprio Cristo nos disse que nós poderíamos fazer tudo quanto Ele fez e muito mais. Porque, assim como Cristo, nós também temos essa centelha divina dentro de todos nós. Basta que nós procuremos alimentar essa centelha. Igual aquela historinha que tem, que fala que nós temos de um índio contando a história lá na sua tribo para as crianças. Ele fala que cada um de nós temos dois lobos, o lobo do bem e o lobo do mal. E aí uma das crianças fala: qual que vence? Para o cacique daquela tribo. Pergunta a ele: qual que vence? E o cacique responde: aquele a quem vocês alimentaram. Então somos nós quem escolhemos qual é o lobo que nós alimentaremos dentro de nós. O lobo do bem ou o lobo do mal. A escolha é sempre nossa. Deus nos deu o potencial bendito chamado livre-arbítrio. É através dele que nós fazemos essas escolhas. Escolhemos, somos livres para escolher tudo. Assim como temos o nosso paladar e só nos alimentamos daquilo que nos agrada, ouvimos as músicas com as quais nos afinizamos, assistimos os programas com os quais nos identificamos, os nossos pensamentos não é diferente. Somos nós que ligamos essa chave bendita para escolher as nossas companhias espirituais. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele nos diz que os nossos pensamentos revelam as nossas companhias espirituais. Portanto, somos nós quem escolhemos. Quem queremos perto de nós? Aqueles com uma boa energia, que estão para nos ajudar na nossa caminhada, nos intuindo, nos iluminando, nos fortalecendo nas lutas do dia a dia, ou seremos aqueles que não têm a fé em Deus, que esquecem que esse Deus é amor e bondade, e ao invés de entender que tudo é uma oportunidade bendita de crescimento, se revolta, reclama, blasfema, entra numa negatividade a qual só atrai para perto de si espíritos na mesma sintonia. Porque a doutrina dos espíritos, ela vem nos mostrar exatamente isso. Kardec, quando começou esse estudo, ele poderia ter parado nesta obra
onde ele provou a comunicabilidade dos espíritos entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas Kardec foi além, porque ele sabia que não era só isso. A doutrina precisava nos trazer algo muito maior. Não só mostrar essa comunicabilidade, mas despertar em nós consciências, convidando a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, à transformação moral, a esse crescimento evolutivo ao qual todos nós estamos passando. Todos nós, independente do tom da nossa pele, da classe social a que pertençamos, da família em que estejamos inseridos. No contexto geral, todos nós estamos em pé de igualdade. Todos nós estamos em busca desse crescimento. Portanto, fica muito mais fácil se nós escolhermos a luz do entendimento, acreditando, tendo a plena certeza de que Deus não desampara nenhum de nós, em nenhum momento. Deus, ele é muito bom. Muitas das vezes, eu tenho certeza que a maioria já deve ter percebido em algum momento da sua vida, se dá conta de algo que já passou e que naquele momento você chegou até a se questionar, porque é humano, nós ainda temos muitas fragilidades. Então é humano, é normal, em algum momento nós chorarmos, nós nos fragilizarmos, mas nós precisamos sentir e deixar passar. Nós não podemos parar naquele sentimento de melancolia, de tristeza, porque tudo isso conduz o quê? A revolta. Enquanto a luz do entendimento, a certeza de que por trás de tudo há um propósito, ela nos fortalece, ela nos encoraja. E aí a gente olha para trás no momento difícil que a gente passou e muitas das vezes chegamos a nos questionar e a gente fala, nossa, Deus foi muito bom. Aquilo que me aconteceu em determinado momento, na verdade, foi um bem maior. Porque se não fosse aquela situação para que algo tivesse acontecido, ou tivesse chegado ao destino naquela viagem, ou uma outra situação que seja, mas a gente percebe que houve um bem por trás daquela situação. Por quê? Porque Deus, ele enxerga além. Ele é aquele Pai amoroso que está acima de nós e que enxerga além. Então nós, na nossa pequenez, ainda enxergamos só aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. Mas Deus, ele é semelhante, o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe, né? E mãe tem muito essa visão. Quantas das vezes as nossas mães, em algum momento, elas não chegam lá para nós e falam, olha, não segue esse caminho, isso não vai ser bom para você. E às vezes a gente, naquele ímpeto, naquele desejo de seguir aquele caminho, a gente não escuta. E aí mais na frente a gente vê que a nossa mãe tinha razão. Por quê? Porque é um amor que enxerga além, que vai além do desejo. Então, essa relação do homem com Deus, ela é pautada na fé, no entendimento, entendendo aquilo que nos chega sem esse sentimento de revolta, sem esse sentimento de reclamação. E o segundo bloco? O segundo bloco diz respeito à relação do homem consigo mesmo. Como consigo mesmo? Está relacionado a quê? A transformação moral. É nós nos perguntarmos, fazermos o nosso exame de consciência diário. O próprio Santo Agostinho, na pergunta seguinte, ao 119A, nos orienta a fazermos uma análise da nossa consciência. Todos os dias fazermos uma avaliação de como foi o nosso dia. Será que nós não transgredimos a lei de Deus?
assim nós estaremos nos transformando. Uma vez eu ouvi um jovem falar numa palestra que eu achei muito interessante. Ele fala que dentro da doutrina nós ouvimos muito falar em reforma íntima, porque ele prefere a palavra transformação. Porque ele fala que reforma muitas das vezes mascara um problema, não resolve. Muitas das vezes a gente vê uma parede manchada e aí a pessoa vai lá, só passa uma tinta, ela fica ali aparentemente limpa por um mês, 2, mas se não tratar o problema, procurar ver o que estava causando aquela mancha na parede, não vai resolver. Vai ser você só vai estar mascarando, passando ali um verniz para encobrir um problema que é interno. Então o que precisa ser feito? Você precisa quebrar a parede. Muitas das vezes é uma infiltração que está ocasionando aquela mancha. Então precisa essa transformação, ela precisa vir de dentro para fora. Ela não pode ser de fora para dentro. Porque toda vez que nós buscamos essa transformação de fora para dentro, ela não é completa. Ela fica mascarada, assim como a pintura dessa parede. Então, nós precisamos fazer essa análise. Então, ao término do nosso dia, como aconselha Santo Agostinho, vamos refletir como que foi o nosso dia. Quais foram as nossas atitudes? Às vezes, podemos ter dado uma má palavra, uma resposta atravessada, impaciente a alguém. E nós sabemos que palavras machucam, palavras têm peso, palavras deixam marcas nas pessoas. Então, nós precisamos o quê? Nos policiar, seguindo um dos ensinamentos do Cristo, mantendo o orai e vigiai, buscando o recurso diário da oração, mas estando sempre vigilantes. Vigilantes com o quê? Com o outro? Não. Conosco mesmo. Vigilante com os nossos pensamentos. Porque tudo nasce no pensamento, ganha força no sentimento e se concretiza nas ações. Seja através de palavras, seja através de atitudes. Então, façamos essa análise. O que estamos fazendo? Estamos dando ao outro o que gostaríamos de receber? Sintetizando todos os ensinamentos de Jesus, não é difícil, a gente colocar em prática. Porque se a gente lembrar desse ponto, cada vez que a gente tiver que resolver uma situação, refletir perante um problema, dificilmente nós iremos errar. A gente sempre vai, mas nós podemos errar com uma parcela menor, fazendo essa reflexão, pensando, trazendo para a nossa vida, o que será que Jesus faria no meu lugar? Será que o Cristo agiria da forma que eu agi? Fazendo isso, certamente nós erraremos um pouquinho menos, porque nós sabemos que Cristo é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. O Cristo viveu o amor na sua plena forma, enquanto ele aqui esteve, Jesus, ele encarnou neste planeta um espírito grandioso como ele, que precisou diminuir a sua luz e por amor a nós aqui esteve para nos ensinar, para ser para cada um de nós esse guia da humanidade. Quando a gente vai numa viagem, tem um guia turístico, para estar levando as pessoas, conduzindo aos passeios, pelas melhores trilhas, levando os turistas em segurança. Jesus é esse guia para todos nós aqui na Terra. Basta que nós nos permitamos sentir
Ele falando conosco, Ele nos intuindo, Ele nos inspirando. Mas para isso, voltamos à questão do pensamento. Se estivermos com um pensamento negativo, uma situação de reclamação, de que nada está bom, o dia está ruim, o cabelo está feio, a pele está horrorosa, alguém dá bom dia, a pessoa responde, só se for para você, porque para mim está horrível. Quer dizer, com todo aquele mau humor que permeia ali o seu dia, e ela acaba passando aquilo adiante. Ela vai conseguir sentir essa inspiração, essa presença? Não vai. Não vai sentir nem as intuições do Espírito amigo, que a ajuda desde o momento da concepção, que é o seu mentor amigo. Deus, Ele é tão amoroso que Ele ainda nos dá um anjo guardião, um espírito muito mais elevado que nós, para caminhar conosco durante esse período aqui na Terra, durante a nossa vida terrena. Mas muitas das vezes nós estamos de ouvidos cerrados, corações fechados para esse Espírito. Muitas das vezes nós ficamos muito distantes dele e não percebemos as inspirações, as intuições que ele tanto se esforça para nos passar. O terceiro bloco está relacionado à parte do homem com o outro, ou seja, o homem com o seu semelhante. Uma está interligada à outra, percebem? Porque para sermos reconhecidos como esse homem de bem, precisamos seguir a lei de Deus. Jesus sabiamente resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, que contém e engloba todos os demais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, nós estaremos praticando essa lei de Deus. Estaremos ofertando ao outro somente aquilo que gostaríamos de receber. E ninguém gosta de receber aquilo que não é bom. Cada um de nós buscamos sempre o melhor. Então, por que não oferecer o melhor ao nosso semelhante? Então, nesse terceiro bloco, ele se refere exatamente a isso, a essa parcela que nós ofereceremos ao outro. Mas para isso, nesse capítulo, nos fala que nós precisamos ser indulgentes, sermos misericordiosos com o nosso semelhante. De que forma? O que é indulgência? É você compreender as fraquezas do outro, entendendo que nós também somos seres humanos frágeis, que também necessitam desse acolhimento, que também necessitam desse aprendizado, que precisa dessa compreensão do outro, que precisa desse perdão. Porque às vezes a gente só pede e esquece que a vida é essa via de mão dupla. É um dar e receber contínuo. Então não podemos estar só na via de receber. É preciso que estejamos dispostos também a doar o melhor de nós. Então, nessa terceira parte, o homem de bem, ele entende as fraquezas do outro. Exatamente por esse motivo. Porque ele sabe que ele precisa. O próprio Pai Nosso, que o Cristo nos falou, contém tudo isso. Porque em relação à fé, quando nós temos fé e entendemos aquilo que nos chega, nós estamos cumprindo aquela parte do Pai Nosso em que diz: seja feita, Senhor, a tua vontade. A vontade do Pai e não a nossa. Se fosse a nossa, Jesus teria colocado lá, teria deixado, seja feita a minha vontade, ou a nossa, enquanto humanidade. Mas não, seja feita a tua vontade.
verdade. Então, o próprio Cristo já nos chamava a essa consciência de que tudo segue uma lei maior, essa lei de amor, que é regida por esse Pai, que é Deus, essa inteligência suprema, que ampara, que acolhe, que dá oportunidades iguais a todos os seus filhos, independente do erro que tenham cometido. Deus, Ele olha para cada um de nós com profundo amor. E Ele quer de nós esse desejo de mudança, o reconhecimento dessas fraquezas, essa vontade de crescer, essa vontade de ser melhor. Por isso, Ele não olha o tamanho do nosso erro, mas a vontade de nos melhorarmos. É igual o ensinamento lá da parábola dos 2 filhos, do filho pródigo. Os 2 têm ensinamentos a nos passar. Os 2 estavam errados. Só que um saiu de casa e foi seguir os seus desejos. Mas o outro, que ficou ao lado do pai, era o filho egoísta. Tanto é que quando o irmão retorna à casa do pai, e o pai vê, e o filho vê a alegria com qual aquele pai o recebeu, ele se sente como? Ele se sente incomodado. Ele demonstra o seu lado negativo, porque ele acaba sentindo inveja do irmão. E ele pensa, como que pode? Meu pai recebeu meu irmão dessa forma, sendo que ele pediu a sua parte da herança, saiu para conhecer o mundo, volta dessa forma e meu pai ainda faz uma festa para recebê-lo. Deus é representado por aquele pai da parábola, que sente-se alegre e feliz quando nós, errantes como o filho pródigo, voltamos à presença amorosa de Deus, dizendo, Senhor, concedei-me uma nova oportunidade. Eu quero ser melhor. Então, esta é a mensagem que este capítulo nos traz. Que nós possamos, baseado em tudo quanto ele nos passa, em toda a grandeza que a doutrina espírita possibilita a todos nós, através desse conhecimento, nos melhorar a cada dia, sendo esses filhos mais compreensivos, mais pacientes, mais amorosos uns com os outros. Fazemos parte de uma grande família universal. Então precisamos oferecer ao outro a parcela que gostaríamos de receber. Fazendo isso, nós estamos no caminho do bem, nesse caminho de sermos reconhecidos como esse homem. Uma outra característica desse homem de bem que Kardec também nos fala está relacionada ao saber lidar com as coisas materiais, com as riquezas. É pecado, é errado a pessoa querer viver melhor, querer ter uma casa com mais conforto, ter um carro para se locomover. Não. Deus deixou tudo isso para que nós lutemos e possamos nos beneficiar de todos os bens materiais. O que nós não podemos é colocar eles como prioridade na nossa vida, entendendo essa parte que ele fala, compreendendo a vida espiritual. Nós somos aqui espíritos vivendo uma experiência material, mas a nossa essência é muito maior. O nosso espírito, ele é eterno, ele está em constante crescimento. Então precisamos aprender a lidar com essas coisas. De que forma? Não colocando elas em primeiro lugar na nossa vida, podendo usufruir, mas entendendo que tudo nos é dado por empréstimo, que uma hora ou outra nós precisamos devolver ao dono de tudo, que é Deus. A prova de que nada nos pertence, tudo nos é dado por empréstimo, começa por essa veste.
que a veste do nosso espírito, que é o nosso corpo carnal. Quando desencarnamos, nem ele nós levamos. Aqui fica. Segue o quê? Segue somente essa essência. Então, o que vamos apresentar quando retornarmos à pátria espiritual? O Senhor vai falar para cada um de nós: o que fizeste com as oportunidades que eu te dei? E aí? O que faremos? Como que nós iremos prestar essas contas com Deus? Espero que nós consigamos lidar cada dia de uma forma mais consciente, entendendo que somos como fiéis depositários dos bens o qual a gente venha possuir aqui na presente encarnação. E que não sejamos egoístas, que se tivermos alguma riqueza, podemos usufruir de algum conforto, que saibamos dividir também, proporcionar um bem a outras pessoas. Porque a riqueza, ela também é uma prova. A pessoa não vem, não encarna, e vem para levar uma vida aí dentro da riqueza para usufruir de tudo sozinha. Ela precisa ter um compromisso de ajudar outras pessoas. E é essa consciência que nós precisamos ter. Então, essa é a mensagem do dia. Eu espero ter conseguido passar de alguma forma a importância desse capítulo a todos nós, e que cada um de nós possamos ser a cada dia pelo menos estar no caminho de virmos a ser esse homem de bem, reconhecendo as nossas fraquezas, mas não esquecendo jamais os potenciais que Deus deu a cada um de nós, para que sejamos cada dia melhor.